Boa noite a todos. Em nome do nosso grupo, do Núcleo de Tumores Coloretais, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. É muito importante a presença de vocês, é isso que estimula a gente a continuar fazendo esse tipo de iniciativa, esse tipo de evento. O nosso encontro de hoje é sobre a saúde do intestino. E o Gustavo C. Camargo tem um núcleo específico que trata de tumores do intestino. Claro que a gente vai falar de um tema geral, saúde do intestino, mas óbvio que muito mais direcionado para os tumores do intestino. Esse núcleo de tumores coloretais, ele está inserido dentro do departamento de cirurgia pélvica. O departamento de cirurgia pélvica é dirigido pelo professor Ademar Lopes, que infelizmente não vai estar conosco hoje, porque ele está numa reunião da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, da qual ele é o presidente. Então ele está numa reunião no Rio de Janeiro agora, e o grupo é composto pelos outros colegas cirurgiões, né? Eu, o Dr. Wilson Nakagawa, Dr. Celso, Dr. Alexander, Dr. Raniel e o Dr. Fábio, que também está numa cirurgia de urgência, infelizmente não vai ter a presença, não vai poder nos acompanhar hoje. Além disso, nós vamos ter também uma contribuição importante de uma nutricionista, a doutora Thaís Manfrinato, e de uma enfermeira que trabalha com a gente há muitos anos, a enfermeira Rita, que é uma das maiores especialistas talvez do país em feridas e estomas, colostomias, etc. Então, eu preparei uma pequena apresentação, a minha intenção é ser bem curto, né, bem breve, só para direcionar os tópicos, só para nos posicionar no problema, e a partir daí nós vamos direcionando as dúvidas e perguntas para os colegas do grupo. Mais uma vez, o nosso tema de hoje é saúde do intestino. A gente vai falar de intestino em geral, mas muito mais direcionado para câncer do intestino. Então, os tópicos que nós vamos abordar com maior ênfase, claro que não exclusivamente, mas com maior ênfase, são exatamente esses. Primeiro, uma definição do que é intestino grosso dentro do aparelho digestivo. Qual a importância do câncer de intestino para a saúde pública, se é que tem, isso no que nós vamos ver. Se existe importância, como prevenir tumores de intestino, como tratar os tumores do intestino e quais os resultados e sequelas do tratamento de câncer de intestino. Essa é uma figura esquemática, né, das vísceras torácicas e abdominais, e antes de tudo vamos definir onde fica o intestino grosso no nosso corpo. Por que a gente está falando basicamente de intestino grosso? Porque o intestino fino, o intestino delgado, os tumores localizados nessa localização são extremamente raros, muito, muito raros mesmo. É muito difícil se ver tumores do intestino delgado. Qual que é a função do intestino grosso? Os alimentos são ingeridos pela boca, são mastigados, passam pelo esôfago, chegam no estômago e aqui começa, aliás a digestão já começa na boca, através da mastigação e já pela ação de algumas enzimas que já começam a digerir os alimentos na boca. Esse alimento vai para o estômago, no estômago sofre uma nova ação de enzimas digestivas, ele passa para o intestino delgado e aí sim, no intestino delgado, que é muito longo, é que os nutrientes são absorvidos. Então, quando o alimento chega no intestino grosso, os nutrientes já estão praticamente todos absorvidos pelo intestino delgado. Então, a função do intestino grosso é basicamente reabsorver água. O intestino grosso começa nessa parte inferior direita aqui do abdômen. Tá difícil para ver, mas o apêndice ele faz parte do intestino grosso. E vejam que o intestino grosso ele ocupa toda a cavidade abdominal, todo o abdômen. Ele começa do lado direito, nessa parte inferior do lado direito, sobe, chega junto do fígado, atravessa o abdômen, vai até o outro lado, até a outra ponta, o outro quadrante, passa junto do baço, que é aqui em cima, passa perto do estômago e desce. E essa parte final aqui é que a gente chama de reto, né? Aqui já é conteúdo quase que exclusivamente fecal, são fezes. E a função do reto nada mais é do que armazenar as fezes para que, no momento adequado, óbvio, essas fezes sejam eliminadas pelo ânus pela evacuação, né? Então vejam que
o alimento passa por todo esse percurso, ele é reabsorvido, os nutrientes são absorvidos no intestino delgado e o trânsito, a passagem pelo intestino delgado, ela costuma ser bastante rápida. Os nutrientes são absorvidos porque ele é longo, é um trajeto longo, mas é muito rápido. Então, o contato do conteúdo, do que nós ingerimos e do que nós não queremos absorver pelo intestino delgado e pelo estômago é relativamente rápido, mas pelo intestino grosso não, é um contato mais lento. E vamos lembrar que o que sobra para o intestino grosso? Sobra o que a gente não quer, né? O que a gente vai jogar fora. Porque o que é importante, o que a gente quer, já foi absorvido pelo intestino delgado, né? Essa é uma hipótese de por que os tumores são mais frequentes no intestino grosso. Porque, primeiro, o conteúdo aqui é de escória, né? E o tempo que passa em contato com a mucosa é muito maior, né? É por isso que dentre os tumores do tubo digestivo, o intestino grosso é o campeão deles, né? Em alguns países, em algumas regiões, os tumores de estômago são um pouco mais frequentes, mas sempre o intestino grosso aparece como o principal vilão em termos de sede de tumores do aparelho digestivo. E só para terminar essa parte anatômica, o que a gente chama de intestino grosso é o que a gente chama de cólon, ou seja, toda essa porção na cavidade abdominal, e o reto, que é a parte final. Então, cólon e reto fazem parte do intestino grosso, né? Então, quando a gente fala de tumores de cólon, a gente não está se referindo a colo de útero, cólon intestino, né? E tumores coloretais são todos os tumores que acometem essa parte final do tubo digestivo, que é o intestino grosso, o cólon, mais o reto, incluindo o apêndice. Bem, esses tumores de intestino grosso, que são tão frequentes dentro dos tumores do nosso aparelho digestivo, eles têm importância para a saúde pública? Eles são realmente muito incidentes que justifiquem, por exemplo, nós estarmos aqui discutindo isso? Então, vamos ver primeiro como que é o cenário mundial. Bem, no mundo todo, se a gente pegar os dados do mundo todo em conjunto, é o terceiro tumor mais frequente entre os homens, fica atrás de pulmão e de próstata, e é o segundo mais frequente entre as mulheres, no mundo todo, fica atrás de câncer de mama. E existe uma característica peculiar, que é uma alta incidência nas regiões mais industrializadas do planeta. A gente pode ver aqui, isso aqui é o cenário de Estados Unidos e Europa, né? São as regiões, quanto maior a barra, maior a incidência, maior a frequência de tumores de intestino. Então a gente vê que realmente Estados Unidos, Europa e Austrália, Nova Zelândia, são as regiões do planeta onde realmente concentra a maior parte dos casos e onde a incidência é muito alta. E aí sim, nessas regiões é um problema sério de saúde pública que justifica ações públicas, governamentais, etc. A nossa situação está não exatamente aqui, mas está dentro do contexto todo da América do Sul. Então vejam que, grave um pouquinho esse número, os países de maior incidência vão ter uma incidência em torno de 30 casos para cada 100 mil habitantes. Acima disso a gente considera uma incidência bastante alta, né? A América do Sul é em torno de 13. Mas o cenário nacional no Brasil é um pouco diferente do resto da América do Sul. Isso aqui são dados do Ministério da Saúde, do Brasil, né? E câncer de intestino aparece aqui, mais uma vez, em terceiro lugar, tanto em homens como mulheres. Se a gente pegar os dois juntos, né, homens e mulheres, praticamente empata com câncer de pulmão, que é um problema de saúde pública, né? Se a gente individualizar homens e mulheres, ganha a terceira posição, né? E o que acontece também dentro do Brasil, que é um país de dimensões continentais, né? A gente vê também essa distribuição peculiar. Essa área aqui quadriculada são as áreas de maior incidência de câncer de intestino grosso. E observem só a distribuição, né? Região norte, nordeste, região centro-oeste, sul e sudeste. Existe uma diferença muito grande de incidência. E é o que a gente observa quando a gente vê esse mapa no mundo todo. Uma incidência muito maior nas regiões do planeta e do Brasil, naquelas regiões mais industrializadas. Não vamos dizer mais desenvolvidas, mais industrializadas, que concentram as grandes metrópoles, né?
E observem que aquele valor que a gente gravou agora há pouco, de que acima de 30 casos para cada 100 mil habitantes a gente considera com incidência bastante alta, observem aqui quanto chega na região sul e sudeste. Varia de 15 a 27 entre as mulheres, 12 a 27 entre os homens. Particularmente o estado de São Paulo e Rio de Janeiro atinge essas taxas de 27 a 28 casos, ou seja, São Paulo e Rio de Janeiro, as taxas são exatamente iguais às regiões, aos países do mundo de incidência realmente alta, onde é um problema de saúde pública. Então, a gente pode concluir que no Brasil, particularmente nas regiões sul e sudeste, e mais ainda, estados de São Paulo e Rio de Janeiro, câncer de intestino é sim um problema de saúde pública, uma incidência bastante alta, que deve preocupar tanto entidades governamentais como privadas, no sentido de prevenção e tratamento. Sendo câncer de intestino um problema de saúde pública que justifica ações de combate, existe maneira de prevenir tumores do intestino? É uma doença prevenível? Então, vamos primeiro voltar um pouquinho nos conceitos de prevenção. A gente tem basicamente duas maneiras, dois tipos de ações para prevenir doenças, incluindo o câncer. Uma delas é o que a gente chama de prevenção primária. O que significa prevenção primária? É quando a gente age sobre a causa de uma doença, nesse caso, câncer de intestino. Para agir sobre a causa, a gente tem que conhecer obrigatoriamente os fatores de risco, os fatores que causam a doença. Obviamente, se a gente consegue agir sobre a causa, a gente consegue evitar que a doença ocorra. E esse é o principal objetivo da prevenção primária: diminuir a incidência, diminuir a quantidade de casos novos, fazer com que a ocorrência da doença diminua a partir da ação sobre a causa. Bem, isso aí, existem exemplos muito eficazes. Exemplo, câncer de colo de útero. Existe uma causa muito importante, que apesar de não ser a única, é a predominante, a mais importante delas, que é a infecção pelo vírus HPV. Então, se um país ou uma região conseguir debelar essa causa, a consequência, anos depois, vai ser a diminuição na incidência. Tanto que, na maioria dos países do mundo, o câncer de colo de útero não figura mais entre os primeiros, né? Até de certo ponto uma vergonha para o Brasil ter câncer de colo de útero. Já houve essa discussão com a equipe do Dr. Glauco, ainda figurar entre as principais causas de câncer, porque é uma doença prevenível, porque existe uma causa, e a gente pode agir sobre uma causa. Outro exemplo, câncer de pulmão. Existe uma causa predominante, que é o tabagismo. Se você agir sobre essa causa, consequentemente, anos depois vai ter diminuição na incidência, porque você vai evitar que a doença ocorra. E câncer de intestino é um pouco mais complexo. É muito parecido com o cenário de câncer de mama e câncer de próstata. Por quê? Porque são várias causas. É muito difícil você agir sobre várias causas ao mesmo tempo. Mas, mesmo assim, isso ainda é de certa forma, possível. De qualquer forma, o que é mais eficaz em câncer de intestino é o que a gente chama de prevenção secundária, ou seja, a gente chega um pouquinho atrasado. A gente não consegue agir sobre a causa da doença, porque são várias, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas a gente consegue fazer o diagnóstico precoce. Ou seja, nós não somos tão eficazes no sentido de evitar que a doença ocorra, mas nós podemos ser muito eficazes no sentido de fazer diagnóstico da doença em fases bem iniciais e, consequentemente, aumentar as taxas de cura. Então, essas duas ações são possíveis em câncer de intestino. É claro que a prevenção secundária ela é mais eficaz do que a primária. Então, vamos só fazer uma revisão sobre essas duas grandes maneiras de agir de forma preventiva. Bem, para fazer prevenção primária, a gente tem que conhecer os fatores de risco, e aqui estão listados todos os fatores de risco mais importantes para câncer de intestino. Infelizmente, a gente não tem um só, né? São vários. O mais importante deles é a idade, né? Câncer de intestino é predominantemente uma doença da evolução natural, da exposição contínua e sucessiva no decorrer de anos e décadas a diversos agentes. Então, a idade ela passa a ser o nosso fator mais importante, não nem tanto para agir sobre ele, né? Mas como parâmetro
para estabelecer as estratégias, porque a gente consegue definir os grupos de maior risco. E os grupos de maior risco ainda são as pessoas acima de 50 anos de idade, né? Então, a população acima de 50 anos é que a gente considera de maior risco, porque a incidência realmente começa a aumentar muito a partir dos 50 anos. Existe câncer de intestino com idade inferior a 50? Existe, mas é a minoria. A maioria dos casos vai acontecer a partir dos 50 anos e a partir dessa idade que a gente vai ter uma preocupação maior nas estratégias de diagnóstico precoce. Qual é o nosso próximo fator de risco a ser comentado? Obviamente é a dieta, né? O intestino grosso faz parte do tubo digestivo e é muito fácil a gente imaginar que existe transformação maligna porque essa mucosa é um tubo, né? A parte inferior, interna, a mucosa do intestino, ela está constantemente, todo dia, toda hora, exposta a tudo que nós ingerimos e vamos convir, a gente não ingere só coisa boa, né? Muito pelo contrário, a gente tem uma tendência a gostar exatamente do que faz mal para essa mucosa. Mas a dieta realmente, isso não é mais um mito, isso é um fato. De onde que a gente tem essa informação? Diversos estudos muito sérios, muito bem desenhados, estudos populacionais que envolveram grandes populações, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e que já demonstraram claramente que quando a gente vê essas grandes populações, aqueles subgrupos que têm uma ingestão muito alta de carne vermelha, principalmente os embutidos e os processados, têm sim um risco de desenvolver câncer de intestino maior do que aquele outro extremo que ingere menos carne vermelha e, em contrapartida, ingere muitas frutas e verduras, né? Então, isso é uma realidade. É claro que a gente só consegue ver esse risco quando a gente observa uma população. É muito difícil a gente trazer isso para um cenário individual. Se eu parar de comer carne e comer só e virar vegetariano, eu vou zerar o meu risco de ter câncer? Infelizmente não, porque não é a única causa, o único fator de risco. Mas diminui sim o risco quando a gente considera uma população, né? E não é exatamente só o que a qualidade do que se ingere, se é carne, se é verdura, está muito associado com a quantidade de caloria que se ingere e a quantidade de caloria que é gasta. A gente fala muito de balanço energético, balanço de energia. Exatamente essa diferença. Se eu ingiro muita caloria, eu preciso gastar muita caloria, né? É por isso que esse outro fator aqui, a obesidade e o sobrepeso, está fortemente associado, sim, ao aparecimento de tumores de intestino. Porque a obesidade e o sobrepeso, ela surge a partir de um desbalanço entre a quantidade de calorias que a gente ingere e a quantidade de calorias que a gente gasta. Portanto, exercício físico regular também protege não só contra doença cardiovascular e câncer de mama, mas também contra câncer de intestino. Outro fator que é fortemente associado a tumores de intestino é essa poderosa associação aqui de fumo e álcool, né? Também, assim como nos tumores de cabeça e pescoço e pulmão, e intestino também a gente tem uma forte associação entre tabagismo e etilismo com incidência de câncer de intestino. Então vocês veem que a maioria dos fatores são basicamente de comportamento, são ambientais, né? São hábitos de vida, principalmente hábitos alimentares, né? E de consumo de determinadas substâncias que aumentam o risco de câncer de intestino. Existe câncer de intestino hereditário, ou seja, você herda a predisposição independente de você ter uma vida muito regrada em relação à dieta e atividade física? Existe, mas isso é a minoria. A estimativa é que entre 6% e 8% de todos os casos de câncer de intestino sejam realmente hereditários. A gente herda isso a partir de uma mutação que veio das gerações anteriores, vai passando de geração em geração, né? São aqueles casos de tumores que aparecem em idade muito precoce, né? E que merecem uma atenção especial. É a minoria, é menos de 90% nos casos, mas vamos lembrar que é uma doença muito incidente. É uma doença que tem uma frequência muito alta na população. Então, 8% de uma coisa que é muito grande, também é grande, né? Câncer de intestino hereditário é mais frequente do que muitos tumores raros, porque é uma pequena proporção de um todo que é grande.
Então a gente tem sim que prestar muita atenção na história familiar, no padrão de acometimento familiar, né? Então toda vez que a gente observa tumores de intestino em idade muito jovem, jovem, o que é jovem? Abaixo dos 50 anos, né? Não que não seja jovem quem está acima dos 50 anos, mas nós tomamos esse parâmetro porque é a faixa de maior incidência, é o que está fora do normal, né? Fora do comum é abaixo dos 50 anos, fora do comum é ter 2, 3 casos de tumor na mesma família. Isso não é normal, né? Ninguém come tanta carne assim, né? Para ter tumores em idade precoce e vários casos distribuídos na mesma família. Então a gente tem que prestar muita atenção. São casos mais particulares que merecem um acompanhamento, uma investigação muito mais especializada por um oncologista ou um serviço de oncogenética. E um outro fator bem mais raro são as chamadas doenças inflamatórias do intestino, que são doenças raras. São inflamações severas do intestino. Existem 2 grandes grupos, um chamado doença de Crohn e outro chamado de retocolite ulcerativa, que são doenças a princípio benignas, mas como a inflamação é constante, normalmente começa na adolescência, é um quadro realmente exuberante, não é qualquer inflamação que a gente está falando, a gente está falando de doenças raras, chamadas de doenças inflamatórias, normalmente são doenças autoimunes, né? E que a inflamação constante e acentuada leva no decorrer dos anos ao aparecimento de tumores, né? Mas é uma situação também mais rara. Eu acho que onde a gente tem que agir principalmente são nesses fatores ambientais, né? Que é a dieta, atividade física e evitar fumo e álcool. E aquela nossa outra estratégia de prevenção em relação ao diagnóstico precoce para que nós possamos aumentar as taxas de cura. Isso é o que a gente chama de exame de rastreamento. A gente chama de rastreamento qualquer estratégia de detectar casos precoces, casos novos, entre pessoas sem sintomas. Porque a partir do momento que uma pessoa tem um sintoma que leva a procurar um médico e fazer um diagnóstico, não é esse ponto que a gente quer chegar. A gente quer chegar antes disso. Para a gente ter diagnóstico precoce, a gente tem que chegar antes do sintoma. Não existe um sintoma específico para câncer de intestino. Muito pelo contrário, os sintomas de câncer de intestino normalmente se confundem e se sobrepõem com sintomas intestinais muito frequentes e que estão normalmente associados a doenças benignas. Por exemplo, obstipação intestinal, intestino preso, empachamento, eventualmente a presença de sangue nas fezes. Não significa que toda vez que a gente tiver esse tipo de sintoma, isso significa tumor de intestino. Por outro lado, a partir do momento que a gente tem um sintoma como esse, tem que ser investigado. Porque apesar de ser menos provável a possibilidade de tumor, a gente não pode perder essa oportunidade de fazer o diagnóstico, né? Então, quando a gente fala em rastreamento, a gente quer chegar antes do sintoma. Fazer exames em pessoas sem sintoma nenhum. Eu não sinto nada, para que eu vou fazer exame? Porque a gente já sabe que a partir dos 50 anos, esse risco é maior, principalmente nessas regiões, grandes metrópoles, região sul, sudeste do Brasil, essa incidência é alta e é onde a gente começa a recomendar que se faça esse tipo de exame a fim de fazer diagnóstico precoce, independente de sintomas. Aliás, o ideal é fazer esse exame sem que haja sintomas. A gente tem basicamente 2 tipos de exames para fazer diagnóstico precoce de tumores de intestino. Um deles é a colonoscopia. Eu vou daqui a pouco passar um pequeno filminho sobre colonoscopia, mas todos os detalhes sobre colonoscopia a gente pode tirar depois com o Dr. Celso e o Dr. Nakagawa. O Dr. Nakagawa é o chefe do serviço de colonoscopia e endoscopia daqui do AC Camargo. Mas a colonoscopia é sim indicada, assim como a mamografia, assim como o Papa Nicolau. A colonoscopia é indicada para qualquer pessoa a partir dos 50 anos. Tem que fazer todo ano? Não. Se o exame for normal, a gente só faz a cada 5 a 10 anos. Existe alternativa para a colonoscopia? Depois a gente fala sobre desconforto, se é desconfortável ou não. De qualquer forma, existe uma alternativa à colonoscopia? Existe. É uma pesquisa, é um tipo de exame de fezes, que a gente vai pesquisar traços de sangue nas fezes que não aparecem a olho nu. Isso é feito em qualquer laboratório. É um exame mais simples, né? Não é tão invasivo como a colonoscopia. Para a saúde pública, para ser aplicado em larga escala, é mais barato, né? Mas não é tão eficiente, tão eficaz quanto a colonoscopia. Por isso, a pesquisa do sangue oculto nas fezes tem que ser feita todo ano.
Na verdade, é uma seleção, né? Aqueles em que tiver o sangue oculto positivo vão ter que fazer a colonoscopia. Quem tem sangue oculto negativo não faz a colonoscopia, né? Então é um exame de triagem, mas é uma substituição, né? A colonoscopia quando a gente pensa em rastreamento populacional, rastreamento, prevenção em larga escala. Vale lembrar, mais uma vez, que isso aqui a gente está falando de pessoas sem sintomas. Quando a gente tem um sintoma, o meu intestino funcionava muito bem, de um mês para cá está alternando, às vezes eu fico diarreia, às vezes fica preso. Começou a aparecer sangue nas fezes. Estou começando a ter cólicas abdominais que eu não tinha antes. Aí sim é obrigatória a colonoscopia, não cabe mais o sangue oculto. A pesquisa de sangue oculto não é para fazer diagnóstico de sintomas, é para fazer rastreamento populacional. A colonoscopia sempre vai se impor quando a gente tiver um sintoma intestinal. Além do benefício de fazer diagnóstico precoce, a colonoscopia tem um benefício adicional que talvez seja até mais importante. Porque é possível, por meio da colonoscopia, a remoção de pólipos. Pólipos são pequenos tumores, são minúsculos tumores benignos que aparecem no intestino. São chamados de adenomas. Existem outros tipos de pólipos que não têm muita importância. Os que interessam são aqueles que vêm no exame adenoma, né? Os adenomas são benignos. Não há necessidade de nenhum pânico quando a gente pega uma colonoscopia e vem um laudo de achado de adenoma. Os tumores malignos a gente chama de adenocarcinoma. Os adenomas são lesões pré-tumorais. São lesões precursoras. Antes de surgir o adenocarcinoma, surgem esses pequenos pólipos chamados de adenomas. E o tempo que leva entre o aparecimento de um adenoma e um adenocarcinoma, ou seja, um tumor maligno, em média dura 5 a 10 anos. Então a gente tem 5 a 10 anos para se antecipar ao aparecimento de um tumor. E pólipos não dão sintoma nenhum. Eles são achados exatamente nessas colonoscopias que a gente faz sem sintomas, né? E quando a gente remove um pólipo, um adenoma, a gente se antecipa em 5 a 10 anos o aparecimento de um tumor. E é comprovado em vários países que podem fazer colonoscopia em larga escala que a remoção de pólipos diminui a mortalidade em mais de 50% em câncer de intestino nesses países. Então, na verdade, essa é a estratégia mais eficaz de todas de prevenir câncer de intestino. A remoção de pólipos por colonoscopia em pessoas sem sintomas a partir dos 50 anos de idade. Eu vou só mostrar um pequeno videozinho aqui de como que funciona a colonoscopia. Vocês veem que é um tubo, né? É uma câmera flexível, longa, que é introduzida através do ânus e tem o objetivo de ver todo o intestino grosso por dentro, né? Isso aqui é um pólipo, isso aqui está aumentado em muitas vezes, então isso aqui tem 3, 5 milímetros, é muito pequeno, né? E esse pólipo, ele é removido através do exame de colonoscopia. Essa é a remoção. Ninguém sente nada porque está sedado, né? Tem um procedimento anestésico de sedação. Isso é absolutamente indolor, não tem nenhuma repercussão. Esse pólipo é removido e mandado para exame. Então, essa é a maneira mais eficaz de fazer prevenção de tumores de intestino. Colonoscopias periódicas em pessoas assintomáticas sob risco. E quando a gente encontra tumores pela colonoscopia? Tumor de intestino é uma doença tratável e bastante curável. E as modalidades que a gente tem de tratamento, eu não vou entrar em detalhe nisso agora para a gente poder discutir isso mais adiante, na verdade é esse tripé. A gente usa tudo isso para tratar câncer de intestino grosso. Para reto a gente usa também a radioterapia, mas para tumor do cólon, para aquela parte do intestino que não está perto do ânus, essa associação de cirurgia com quimioterapia é muito eficaz, né? A cirurgia é a principal modalidade de tratamento. Não existe tumor de intestino que seja curável sem ser removido, né? Para a gente pensar em cura, a gente tem que remover aquela parte do intestino. E fazer, já que é um tubo, a gente tira uma parte e faz a emenda de novo, né? Então a cirurgia é a principal modalidade. A cirurgia evoluiu muito nos últimos anos, né, para tumores de intestino.
Nas fases mais iniciais, nas fases mais precoces, a maioria das cirurgias são feitas por videolaparoscopia, que é uma cirurgia feita através de câmeras e pinças introduzidas no abdômen, com pequenas incisões. O benefício é tanto estético, mas muito mais do que isso, uma recuperação muito mais rápida, né? Mas para isso a gente tem que ter casos iniciais, casos precoces. A quimioterapia está indicada nos estágios intermediários e mais avançados da doença. A quimioterapia também evoluiu muito nas últimas décadas. O que era considerado incurável há 15, 20 anos atrás, hoje em dia não é mais, graças à evolução dos quimioterápicos. E para os tumores do reto, daquela parte mais próxima do ânus, a radioterapia é muito importante também para o controle da doença. As cirurgias do reto tendem a ser um pouquinho mais complicadas, né? E para isso eu chamei a Rita para compor o nosso grupo, que a Rita trabalha com a gente há muitos anos, ajuda a gente há muitos anos, para esclarecer dúvidas e mitos relacionados, por exemplo, à necessidade de colonoscopia para esses tumores próximos do ânus. Às vezes, a gente precisa fazer uma colostomia definitiva, né? E muitas vezes essa colostomia é provisória. Tudo depende da distância do tumor em relação ao ânus. E essa consequência, o uso ou não da colostomia, a gente pode discutir um pouquinho mais adiante. Isso também, muitos mitos e receios em relação à colostomia caíram e mudaram no decorrer dos anos. Isso mudou muito, né? Então acho que é mais um tópico para a gente discutir um pouquinho mais adiante. Esse tratamento todo é eficaz? Quais são os resultados que a gente obtém com isso? Esses são os resultados daqui do hospital, né? Esses resultados do hospital, eles são exatamente iguais ao que a gente observa nos principais centros do mundo, né? Tanto nos Estados Unidos como na Europa. E olha só como é uma doença que vale a pena a gente investir em tratamento. No estágio mais precoce, a gente fala em mais de 95% de chance de cura, no estágio 1. Né? Dependendo do grupo, isso pode chegar a 100%. No estágio 2, que é considerado um estágio já intermediário, a taxa de cura ainda é bastante alta, 83% de chance de cura. No estágio 3, que é um estágio de intermediário para avançado, 67% de chance de cura. Isso é muito alto. Por quê? Exatamente pelo avanço todo esse arsenal que a gente tem para tratar: cirurgia, quimioterapia, radioterapia. E mesmo nas doenças mais avançadas, mesmo nos casos mais avançados, o estágio 4, ou seja, quando as células já caíram na circulação sanguínea e se implantaram em outros órgãos, como fígado e pulmão, as taxas de cura, a taxa de cura não é zero, né? A gente ainda tem taxas de cura consideráveis, mesmo nos estágios mais avançados. Então, resumindo, câncer de intestino é uma doença importante para a população, principalmente na região onde nós vivemos. É uma doença prevenível e é uma doença curável, né? Então, eu queria agora chamar os nossos colegas do grupo para compor a mesa e a gente vai responder as dúvidas que surgiram no decorrer aí dessa apresentação.